Olá, seja muito bem-vindo a essa segunda aula do Caminho da Consistência. Nessa aula nós vamos aprender os pilares que constroem a base de um trader consistente. Um trader, para ter sucesso, precisa construir bases sólidas e essas bases são construídas a partir destes 3 pilares que nós vamos aprender hoje. Esses pilares sustentam todo o desenvolvimento de um trader e um investidor. Antes da gente começar a aula, eu preciso lembrar que consistência não é um fim, e sim um começo. Então, consistência é um estado que o trader e o investidor deve manter para chegar nesse estado de nirvana do trading, né? Que a gente já viu aqui no Mente de Trader. Para entrar nesse estado e se tornar mestre do processo, você precisa construir esses pilares. Os pilares que nós vamos conversar hoje são os pontos principais desse processo de se tornar um trader consistente. Então vamos começar, né? Talvez você já deva ter ouvido essas 3 coisas como pilares, como 3 coisas importantes para um trader, que é técnica, gerenciamento de risco e psicológico. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Mas nessa aula, além de te ajudar a entender melhor o papel de cada um deles no seu desenvolvimento de um trader consistente, de um investidor de sucesso, eu quero te mostrar que não é exatamente essa a base. Ou seja, não é exatamente essa trilogia aí, técnica, gerenciamento e psicológico. Existem algumas diferenças e nós vamos abordar essas diferenças e explicar tudo nessa aula. Bom, e a primeira e talvez mais importante diferença é que não é gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco e capital não é um dos pilares apenas. É exatamente isso que você ouviu. Sim, gerenciamento de risco é fundamental. É uma das bases, sim, compõe ali um pilar, sim, do seu desenvolvimento. Mas não é o pilar sozinho. Ou seja, somente gerenciamento de risco sozinho não vai fazer você ser consistente. Ele faz parte de algo maior que se chama planejamento. Aí sim, esse sim é o primeiro pilar do desenvolvimento de um trader ou investidor consistente. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse primeiro pilar que a gente começa a entender agora. Planejamento, né? Aqui a gente tem uma semana inteira no Mente de Trader básico, né? Dedicado ao planejamento. A gente tem o Planeja Trader. E não é por acaso que a gente tem esses conteúdos sobre planejamento. Nesses conteúdos a gente faz reflexões, análises, eu convido você a aplicar ferramentas que são importantes para que você possa planejar melhor a sua trajetória como trader e investidor. Nessa aula, eu quero que você entenda o papel do planejamento na sua consistência, no seu desenvolvimento como trader consistente. E a primeira coisa importante é o que eu acabei de falar: gerenciamento de risco está dentro de planejamento, assim como o seu plano de trading também está dentro desse pilar que é o planejamento. Mas o planejamento é algo muito maior. E isso é a primeira coisa que você precisa entender. Mas por que ele é o primeiro pilar? Ah, Patrícia, mas não é técnica, não? O primeiro pilar não é técnica? Não. E eu vou te explicar por quê. Você precisa planejar desde o início a sua jornada. Quanto você vai dedicar do seu tempo para o aprendizado da técnica? Quanto tempo você vai ter disponível para se dedicar a estudar a técnica e o mercado? Quanto dinheiro você vai investir no seu aprendizado? Você vai fazer isso de forma autônoma ou você vai fazer algum curso para aprender? Você vai começar como autodidata, como a maioria? Então, se for esse o seu caso, como será a sua rotina de estudos? Quantas horas por dia você vai estudar? Você vai estudar
todo dia? Você já foi autodidata alguma vez na sua vida? Você é uma pessoa disciplinada? Você tem facilidade de aprender sozinho? Já aprendeu sozinho outras coisas na sua vida? Pois é. Essas são reflexões que pertencem ao planejamento. E aí você pode dizer assim, Patrícia, mas eu não tenho dinheiro para fazer curso não, eu tenho que ser autodidata, essa é a minha única saída, não tem jeito, mesmo que eu não tenha aprendido nada sozinho antes. Então, essa tem que ser a sua motivação para se tornar disciplinado. Se você nunca foi autodidata e precisa ser autodidata para aprender a ser trader, você sabe que dentro do seu planejamento você vai precisar desenvolver as habilidades necessárias. Você vai precisar se dedicar a, por exemplo, a disciplina, se você ainda não é uma pessoa disciplinada. Se você nunca estudou, por exemplo, você vai precisar desenvolver esse músculo do estudo autônomo e desenvolver formas de aprender de forma autodidata. Tudo isso faz parte do planejamento. Outras reflexões importantes. Quanto dinheiro você vai reservar para colocar na conta real no custo do seu aprendizado? Antes de você pensar em tirar dinheiro do mercado. Essa é uma etapa importante do seu aprendizado e que não é consignada porque o trader não faz esse tipo de reflexão. Perceba como planejar a sua caminhada começa a te dar muita clareza sobre efetivamente o caminho que vai te levar a essa consistência. Mais ainda, você já começa a treinar, seguir regras, a treinar disciplina, a seguir um plano. Ainda não é o seu plano de trading, mas é o seu plano de se tornar um trader. Quando você começa a entender que planejar é o primeiro passo e que o primeiro passo não é sair querendo aprender técnicas, estratégias e setups, você mesmo sem perceber começa a focar no processo. Perceba que todas essas reflexões, essas perguntas que eu trouxe até aqui, são reflexões que te ajudam a pensar qual é o processo para se tornar o trader que você quer ser. No planejamento, você vai poder dimensionar o tempo que você deve levar para chegar no ponto que você quer, para chegar nesse tal ponto de começar a tirar dinheiro do mercado. E a partir das reflexões feitas nesse pilar do planejamento, você vai entender que esse ponto vai depender de algumas situações, do tempo que você tem disponível para estudar, do dinheiro que você tem para colocar numa conta a dispor ali para perder no custo do seu aprendizado, se é que você tem esse dinheiro, não é verdade? Você começa a refletir sobre qual é a sua curva de aprendizado, quanto tempo será que eu vou demorar para realmente aprender a técnica, entender do mercado e poder ir para uma conta real. Será que eu tenho facilidade de estudar? Eu vou conseguir estudar isso sozinho? Ou será que realmente eu vou precisar guardar dinheiro para fazer um curso? Ou seja, ao planejar, você começa de fato a entender o seu processo de se tornar um trader e investidor que você quer ser. E o que acontece é que a maioria sai logo para começar a aprender uma técnica, sai logo para começar a boletar e não para pensar nesse tipo de coisa que é inerente ao planejamento e é muito importante para começar logo de início a dar clareza. Quais são os passos que eu preciso dar para me tornar o trader investidor que eu desejo ser? Outra coisa importante sobre planejamento, né, que está dentro desse pilar que é o planejamento. Como serão seus aportes para aumentar a sua conta de investimento? Quais serão? Serão aportes mensais? De onde vai vir o dinheiro que você vai colocar no trading? Da onde vai vir? Perguntas que você deve se fazer, responder e colocar no planejamento. Você vai pegar todo o seu dinheiro e vai colocar tudo no day trade? Vai ser day trade mesmo? Percebe? É aqui que começa o seu gerenciamento de risco e de capital. Lembra que eu falei que gerenciamento de risco e capital está dentro de uma coisa maior que é o planejamento? Pois é. Quando você entende que gerenciar o risco de uma operação está diretamente ligado ao seu planejamento maior de se tornar o trader
que você quer ser, talvez você comece a pensar 2 vezes antes de dobrar a mão, por exemplo, para recuperar aquele loss de uma operação, sabe? Talvez você, ao pensar que era apenas aquela operação, que era aquele loss e que você tinha que ganhar dinheiro, e não tendo isso amarrado a um planejamento, você não entende que naquele momento, se você dobrar a mão, você está aumentando o risco, você está mudando as regras e isso pode prejudicar esse planejamento maior que você tem. E aí aqui cabe a gente lembrar que, além disso, a gente tem sempre que ter em mente no caminho da consistência que a direção é mais importante que a velocidade e a disciplina é mais importante que o resultado. Por isso, eu não vou dobrar a mão. Mas lembrar desse conjunto de coisas, lembrar que o seu gerenciamento está ligado a um planejamento maior, vai te ajudar a respeitar o seu gerenciamento de risco. O gerenciamento é parte de um processo e planos maiores. E tomar essa consciência logo no início da caminhada para se tornar consistente é o que de fato vai te ajudar a tomar melhores decisões e ser muito mais consistente do que você seria se você não tivesse essa clareza. Sobre gerenciamento de risco, a gente tem uma aula, né? No módulo palestras e workshops, a gente tem uma aula e eu sugiro que se você ainda não assistiu essa aula, vale bastante a pena sobre gerenciamento de risco. Mas o que eu preciso que você entenda sobre gerenciamento de risco nessa aula é o seguinte: gerenciamento de risco está dentro de algo maior que é o planejamento. Nós acabamos de ver. Então, o planejamento, que é o pilar que nós estamos falando agora, né? É o seu plano trader consistente. Essa é a primeira coisa que você precisa entender sobre gerenciamento. Gerenciamento de risco começa na mente, começa na sua forma de pensar o risco, começa na sua forma de entender que para toda operação que você entrar, existem 3 possibilidades de resultado. Pode dar gain, pode dar loss e você pode sair no 0 a 0. Depende do contexto. Isso talvez seja a coisa mais importante sobre gerenciar risco. O resultado daquela operação vai depender do contexto, do mercado, do seu contexto emocional, do contexto da sua performance acumulada, do contexto do ponto que você está no seu planejamento, naquele planejamento maior, no tal pilar aí do desenvolvimento do trader. Ou seja, gerenciar risco significa levar em consideração o contexto. E aí, olhando o contexto, você vai gerenciar se vale a pena ou não entrar naquela operação. Se vale a pena ou não aquele risco, tomar aquele risco para ter aquele retorno. E essa noção você só começa a ter quando você atrela o seu gerenciamento a um planejamento. Muito importante entender essas 2 coisas sobre gerenciar risco. Então, gerenciamento de risco é algo que, sim, é importante na sua caminhada para a consistência. Sim, você precisa fazer isso, mas ele tem que ser visto como algo que está contido, está dentro de uma base maior que é o planejamento. Se você já ouviu essa historinha de que é técnica, gerenciamento de risco e psicológico, não é exatamente assim. Aqui no Mente de Trader você entende que na verdade o pilar é o planejamento. E dentro de planejamento está gerenciamento de risco, gerenciamento de capital, e está também o seu plano de trading. Mas o plano de trading, ele vai envolver também a sua performance. Então, isso a gente vai abordar numa próxima aula aqui do Caminho da Consistência, mais para frente. Então, eu não vou falar sobre plano de trading aqui. Eu só quero que você entenda que o plano de trading, o gerenciamento de risco, de capital, a sua rotina, uma série de outras coisas que estão ligadas ao planejamento, estão todas dentro desse pilar, né? O pilar do planejamento é que é importante você fazer e vai além de gerenciar risco. Ele é o primeiro a você começar a construir. E veja, até aqui,
tudo que eu falei, todas as reflexões que eu trouxe sobre planejamento, independe da sua técnica. Pode ser qualquer uma. Não importa. Não importa que tipo de trader você quer ser, que tipo de investidor você será. Quando nós estamos fazendo essas reflexões sobre planejamento e começando a planejar essa jornada, não importa se é day trader, se é swing trader, se você vai operar forex, se você vai investir em fundos, em ações, se você vai fazer scalping, não importa se vai ser fluxo, se vai ser por análise técnica, se vai ser com indicador, sem indicador, não importa, percebe? Tudo isso que nós falamos até aqui, que são reflexões importantes do pilar planejamento, você não precisa de técnica nenhuma, você não precisa nem ter decidido qual a técnica, mas você tem que planejar. Porque é planejando que você vai ter essa visão macro do que você precisa para sair do ponto que você está e chegar no estado de consistência que você deseja. E aí, você pode mesmo começar o seu planejamento sem saber nada de técnica. Pois é, eu não sei nada de técnica ainda. Eu não sei nada de gerenciamento de risco, eu não sei nada ainda. Não tem problema. Porque lá na frente, quando você tiver essas informações, vai ficar muito mais fácil você definir a sua técnica, definir o seu operacional, definir o seu plano de trading, seu gerenciamento, entendendo que eles fazem parte do planejamento e já tendo feito essas reflexões e já tendo estimado ali um planejamento da sua caminhada, dos passos, né? É essa visão macro que o planejamento dá que você precisa desenvolver primeiro. Eu sei que a maioria não faz isso e provavelmente você talvez não tenha planejado a sua caminhada até aqui e talvez você não seja um trader tão novato assim, né? Você não esteja começando agora. Mas tá tudo bem, porque se você entende que quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de um pilar importante e está falando do primeiro pilar, você tem que parar tudo e começa a planejar, entende? É isso que você tem que perceber, que eu quero que você perceba nessa aula. Outra coisa importante também é que quando a gente fala do pilar planejamento, envolve planejamento financeiro, planejamento de estudo, planejamento das suas tarefas, da sua rotina. É planejar como é que vai ser a sua vida a partir do momento que você decide ser um trader consistente, tá? Você precisa entender que isso é fundamental para que você planeje a sua jornada, entenda a sua jornada e comece a fazer a jornada mais adequada para você. Então, planejar, fazer o planejamento da sua jornada como trader investidor é o primeiro pilar. E aí você pode estar perguntando, né? Como eu falei agora, mas Patrícia, peraí, eu tenho 3 anos de trading, eu nunca planejei, como é que eu faço? Começa agora. O método Mente de Trader é para te dar clareza, é para te ajudar a fazer o que precisa ser feito, a entender que tudo bem, você não fez isso até agora, mas vai fazer a partir daqui. É para isso que a gente está nessa aula agora, para te dar essa clareza, para te dar essa consciência de que se você não planejou até aqui, então você vai parar, vai destinar um tempinho, né? Vai colocar ali energia e tempo para fazer o planejamento daqui para frente. Porque não é porque você errou até aqui que você vai continuar errando, não é assim? Então essa aula é exatamente para sensibilizar você dessa importância. E se você já fez esse planejamento, então é uma oportunidade de você passar pelos conteúdos de planejamento do clube, no momento em que for adequado, né? Se você tiver na primeira semana, segunda semana do Mente de Trader Básico, por exemplo, você espera chegar na terceira semana, vai fazendo a trilha de conhecimento normalmente e vai chegar lá. Quando chegar lá, você faz as reflexões, aplica as ferramentas do Mente de Trader Básico, talvez aprofunde um pouquinho mais no Planeja Trader e assim você vai planejando daqui para frente. Porque você não pode mudar o passado, mas você pode aprender com ele e fazer diferente a partir daqui. Combinado? Bom, segundo pilar, técnica, né? Bom, claro que você tem que ter conhecimento técnico sobre o mercado, sobre o ativo.
É óbvio, né? Não tem como você ser trader e investidor sem aprender sobre essas coisas do ponto de vista técnico, né? Você tem que ter uma técnica para analisar e operar o mercado. É óbvio isso, né? Seja como trader ou seja como investidor. É claro que você precisará de critérios técnicos para você escolher se você vai comprar ou vai vender um ativo, se você vai manter ou não uma posição. Tudo isso tem que ser baseado em uma análise de critérios técnicos, certo? Bom, mas o que eu quero falar sobre esse pilar da técnica? Conhecimento é diferente de informação. Esse é o primeiro entendimento sobre esse pilar da técnica que a gente precisa sedimentar nessa aula. Você precisa aplicar a teoria para que, de fato, você possa desenvolver o conhecimento técnico e realmente estar ali construindo esse pilar da técnica sobre qualquer coisa. Ou seja, não basta ler um livro sobre candles ou decorar os padrões de candles. Você precisa praticar, você precisa olhar o mercado ali, você precisa ter tempo de tela, identificando padrões, entendendo como é que aquele padrão que você viu no livro aparece ali na sua tela. Você precisa praticar esses padrões, entender esses padrões na prática, com o mercado rolando, né? E ao mesmo tempo, você ao praticar, você começa a perceber quais são os padrões que você vai conseguir identificar melhor no primeiro momento, aqueles que vão fazer mais sentido, né? Porque não é porque tem um monte de coisa que você precisa usar tudo. E aí tem uma coisa importante que é o seguinte: a maioria dos traders quer passar rápido pela fase de aprendizado, para ir logo boletar, não é isso? Eu quero boletar numa conta real. É a tal da pressa pelo resultado. E você precisa levar em consideração a sua curva de aprendizado, o seu tempo de aprendizado, que afinal de contas, se você construiu o pilar do planejamento, você já contabilizou isso. Você já teve essa clareza e talvez já tenha até mensurado qual é o tempo mais ou menos estimado que você vai ficar nessa fase de aprendizado técnico. Agora aqui eu tenho que te lembrar que o tempo é importante. Você precisa praticar, como eu falei, e você vai precisar de tempo, de dedicação. E aí só você sabe qual é a sua curva de aprendizado. E se você ainda não sabe, você vai ter que se dar esse tempo para se entender, se conhecer e perceber como será o seu desenvolvimento em termos técnicos. Isso é completamente individual. Mas lembra que a velocidade não é importante. O importante é o caminho e a direção. Então não importa se você é uma pessoa que vai demorar mais tempo para aprender ou não, desde que você aprenda e construa esse pilar da técnica de forma sólida. Outra coisa também importante sobre técnica. No primeiro momento de estudo, você pode ter contato com diversas abordagens diferentes, até que você escolhe aquela que faz mais sentido para você. Isso é absolutamente normal, acontece com quase todo mundo. Agora, você precisa perceber que a partir do momento que você escolheu aquela que faz mais sentido para você, aquela que tem a ver mais com o seu padrão mental, aquela que os seus olhos brilharam, sabe? Né? Você tem que ter atenção, porque aqui tem uma coisa muito importante. Não é aquela que tem mais assertividade necessariamente. Não é aquela que vai fazer você ganhar mais dinheiro. Mas por que, Patrícia? Como assim? Porque a assertividade depende da sua performance. Você pode ter uma técnica com alta assertividade, altamente lucrativa, mas que exige, por exemplo, que você se exponha a muito risco, que exige uma exposição de risco grande, porque dessa forma ela vai funcionar muito melhor. Só que para isso você precisa ter um comportamento mais agressivo, você precisa ter mais apetite de risco. E se você não tiver, se você não for essa pessoa com esse padrão mental que tenha mais habilidade com o risco, ela não vai funcionar para você. Ou você vai mudar esse padrão e aí você vai precisar de um tempo, né? Porque padrão mental não é uma coisa que você muda de um dia para o outro. Ou você vai ter que escolher uma outra técnica. E aí você tem que perceber isso, entende? Por isso
Não se preocupe se aquela técnica é muito assertiva ou não. Se preocupe sim se essa técnica faz sentido para você. Se você vai gostar de estudar essa técnica, isso é importante, sabe? Não se vou estudar essa técnica porque tem 100% de acerto, né? E a gente sabe que não existe 100% de acerto no mercado. Mas não se preocupa com isso. Não se preocupa se aquela abordagem é a melhor de todos os tempos. A sua preocupação ao escolher uma técnica tem que ser: faz sentido para mim? Né? Eu vou gostar de estudar essa técnica, de me aprimorar nesse estudo, dessa forma de abordagem do mercado para o resto da minha vida, talvez, né, no mercado, por muito tempo, eu vou conseguir aplicá-la? É esse tipo de reflexão que você deve fazer para escolher uma técnica mais adequada para você. E aí, depois de você escolher essa técnica, depois que você olhou várias coisas e tal, escolheu a sua técnica, que faz mais sentido para você, você tem que ficar com ela. Você tem que praticar. Você não pode ficar trocando de técnica. Você tem que estudar, aplicar. Você vai ter que se dedicar um tempo para fazer aquilo funcionar para você. E, claro, se você escolher esses critérios, né, que eu falei, fizer sentido, que seja uma técnica que você goste de estudar, seja uma abordagem de mercado que te faça feliz, vamos dizer assim, você vai ter mais chances de estar no caminho certo, né? Depois que você encontrar a técnica, você tem mais chances de ter encontrado a técnica mais adequada para você se você fizer esse tipo de reflexão. E aí você precisa de tempo para fazer ela funcionar com você. Você não pode ficar pulando de galho em galho, porque isso vai matar a sua fase de aprendizado. Você nunca vai conseguir masterizar a sua técnica se você ficar toda hora mudando alguma coisa. Mudando de técnica, mudando de ativo, mudando de mão, mudando de tudo. É claro que vai ter ajustes. Sim, vai ter ajustes, mas você precisa de um tempo razoável estudando e aplicando e melhorando e buscando se entender com aquela técnica para chegar a uma conclusão de que realmente, olha, depois desse tempo todo aqui, eu preciso buscar mais alguma coisa. Ela não me serve, ou eu preciso agregar mais alguma coisa nela, tá faltando alguma coisa para mim, mas isso precisa de tempo. E isso acontece muito em relação à técnica, de ficar pulando de galho em galho, porque você foca no resultado. O trader foca no resultado, né? Eu quero logo ir para a conta real, eu quero logo ter dinheiro, eu quero logo tirar dinheiro do mercado, eu quero logo me tornar consistente. Nós já vimos, mas eu vou repetir ao longo desse caminho da consistência muitas vezes, que você precisa de tempo, de paciência e que a velocidade não é importante. Por isso, você tem que se dedicar àquela técnica um tempo suficiente, claro, de forma monitorada, claro, né, com esse entendimento de que você precisa estudar e praticar e se entender no mercado, mas você não pode abandonar. E comecei a estudar uma técnica, comecei a aplicar, não deu resultado, vou para a próxima. Em muito pouco tempo, tá? Não pode. Por que que isso é importante? Porque com foco no resultado, eu vi ao longo desses anos todos muitos traders que abandonam coisas simples no início da trajetória. E aí vão lá, começam a estudar um monte de coisa, começam a fazer, dar volta, dar círculo, faz um monte de coisa, nada funciona, quando lá na frente ele descobre que o problema não era a técnica, que o problema era outra coisa, né? Muitas vezes é o terceiro pilar que a gente vai falar já já. Ele chega à conclusão que aquela primeira coisa que ele estudou lá era a melhor de todas, era a que mais se aplicava, era o que ele queria. E aí ele acaba voltando ao ponto inicial, quando ele poderia ter tido um caminho bem mais rápido, e aí não com foco na velocidade, mas com foco no processo, se ele tivesse seguido com aquela técnica um pouquinho mais. Porque, claro, se você está aprendendo uma coisa nova, você tem um tempo para a curva de aprendizado acontecer. Não é de um dia para o outro. E se você abandona, né, aquela técnica, aquele ativo, aquela forma,
de operar, você está sempre começando de novo essa curva de aprendizado. E aí, às vezes, você abandona porque você não está tendo assertividade. Sendo que você não tem assertividade ainda porque você não tem conhecimento suficiente, percebe? Então, você tem que aproveitar o desenvolvimento técnico para desenvolver uma habilidade emocional, que é a habilidade da paciência. Exatamente. Então, por isso, fazer o planejamento desde o início é tão importante, porque vai te ajudar a não pular essa etapa, a não sair atropelando e querer ficar pulando de galho em galho sem se fixar e dar tempo para você, de fato, aprender uma técnica e uma abordagem de mercado. Outra coisa importante sobre técnica, tá? Que é o seguinte: você não pode ter uma mentalidade restritiva. E eu vejo muitos traders, no que tange a técnica, ter essa mentalidade fechada, que é: só leitura de fluxo é bom. A análise técnica é a única coisa que dá resultado no mercado. Não. Só a única coisa que presta é swing trade. Esse aqui é bom. Indicador? Indicador é uma droga. Ou então, não. Indicador é a única coisa que faz ganhar dinheiro no mercado. Então, entende uma coisa nessa aula que é importante sobre essa questão do pilar da técnica, tá? Toda técnica vai ser boa se você for bom em aplicar. E nenhuma técnica vai funcionar se você não estudar e praticar. Se você não se tornar um mestre naquele negócio. Você precisa praticar e estudar o suficiente para fazer aquela informação se transformar em conhecimento. Então, nenhuma vai funcionar se você não fizer isso. Então, para de achar que existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta do que é melhor ou pior no mercado. Só existe o que funciona para você e o que não funciona para você. E aqui eu preciso refletir uma coisa importante, que é: você precisa ter uma mente aberta se você quer ter uma vida e ser consistente no mercado. Por quê? Porque o mercado vai precisar de ajustes. Você vai precisar tomar decisões frente a situações diferentes, a contextos diferentes. E no que tange a técnica, às vezes você tem técnicas que são complementares, são diferentes, mas são complementares. E às vezes é aquilo que você rejeita que poderia te ajudar a fechar um entendimento melhor sobre o mercado. E porque você tem essa mentalidade restritiva, que acha que só tem um caminho a seguir, você acaba não expandindo o seu conhecimento técnico e, consequentemente, não conseguindo evoluir como um trader ou um investidor. E aqui cabe lembrar que o princípio é o princípio da melhoria contínua, não é? E do aprendizado. São a base do negócio. Então, é importante você manter sempre esse mindset de crescimento, esse mindset que está sempre aberto a coisas diferentes. Não é que você vai mudar o tempo todo, muito pelo contrário. Você só entende que não é só aquilo que funciona, que não tem só um lado de ver as coisas, que não tem só uma abordagem de mercado. E é esse o entendimento que é fundamental para você ter sobre a questão do conhecimento técnico. Mindset aberto. Mais importante do que ser aquela técnica surreal, a melhor técnica do universo, o mais importante é que ela seja uma técnica adequada para você, que você consiga estudar e praticar e exercitar para masterizar a aplicação daquela técnica. Isso é o mais importante. Assim, você vai construir esse pilar do conhecimento técnico de forma bem sólida e vai poder realmente se desenvolver e se tornar consistente num tempo muito menor do que a maioria. Bom, e aí chegamos no terceiro pilar, né? Terceiro pilar, é claro, é o emocional, é o psicológico. E aqui no Mente de Trader, nós sabemos da importância desse pilar. Se você está aqui, você está buscando exatamente fortalecer esse pilar do comportamento, do psicológico, da questão emocional. E esse pilar do psicológico, né, é o pilar, na verdade, da inteligência emocional. E aqui no Mente de Trader, todo o conteúdo aqui é para fortalecer
esse pilar. Então, o que eu preciso te falar nessa aula sobre inteligência emocional? Eu quero esclarecer alguns pontos para a gente alinhar de uma vez por todas, né? Não deixar mais nenhuma dúvida. Sem inteligência emocional, você não segue seu planejamento, você não aplica a sua técnica, né? Eu tenho certeza que você já percebeu isso, senão você não estava aqui no Mente de Trader. Então, eu poderia te dizer que esse é o pilar mais importante, né? Porém, a gente tem que lembrar que sem os outros também, você não vai alcançar a consistência. Não adianta ter inteligência emocional e não ter uma boa técnica e não fazer planejamento. Logo, ao invés de te dizer que esse é o pilar mais importante, eu vou te dizer que esse é um pilar que você precisa dar atenção e colocar a sua energia todo santo dia. Você tem que ficar presente, né? Como a gente aprende aqui no clube, para ele. E isso é interessante porque esse é um pilar que é ignorado pela maioria. Eu tenho certeza que talvez você tenha ignorado esse pilar durante muito tempo, mas é o pilar que afeta os demais. Esse pilar da inteligência emocional, ele vai afetar todos os outros. E aqui no Mente de Trader você entende como a questão emocional influencia para que você consiga fazer o que precisa ser feito na sua técnica, no seu planejamento, no manejo do seu capital. Fica claro isso, né? Mas você vai precisar se comprometer entendendo que não é apenas um acessório. A inteligência emocional é um pilar mesmo. Sem ela, desmorona todo o resto da sua consistência. E inteligência emocional é sobre você saber quem é você como pessoa, para depois você começar a saber quem é você no mercado como trader e investidor. É isso que se trata inteligência emocional. Você ter inteligência emocional quando se aplica ao mercado financeiro. Quem sou eu como trader, né? Que tipo de trader eu sou? Que tipo de investidor eu sou? Eu sou mais arrojado? Eu sou menos arrojado? Eu tenho apetite de risco? Eu não tenho? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Quais são aquelas que eu já tenho? Autoconhecimento. Não podemos falar de inteligência emocional sem passar primeiro pelo autoconhecimento. Tá tudo ali, né? Autoconhecimento, entender quais são as suas crenças, as suas habilidades emocionais. Nós vamos ver habilidades importantes aqui para a consistência ao longo do caminho da consistência, né? Nessas próximas aulas. Mas dentro desse pilar tá tudo isso, né? Você aprender a lidar com medo, com as perdas, você aprender com os erros, tudo isso que vai modelando essa sua melhor versão do ponto de vista emocional e comportamental está contido nesse pilar da inteligência emocional. Que agora a gente sabe que assim como o gerenciamento de risco não é um pilar, é planejamento, e ele está dentro do pilar planejamento, a gente entende que não é psicológico, é inteligência emocional, porque tem questões que não são inerentes à psicologia, são inerentes ao comportamento e são coisas diferentes, não é? Estão interligadas, mas são diferentes. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala sobre você conhecer as características suas, né, que te ajudam, que podem ser exploradas para você ser o trader que você quer ser, e aquelas que podem te atrapalhar. Ter inteligência emocional significa você saber identificar as emoções e gerenciá-las da melhor maneira possível, de forma a não deixar que essas emoções sejam a única coisa que você vai levar em conta na hora de uma tomada de decisão, ou que seja a principal coisa, que é o que mais atrapalha os traders na hora que estão operando, não é? Tomar decisões com base apenas nas emoções. E é por isso que a inteligência emocional, tudo que tange a questão da mente e do comportamento, é um pilar importante para que você consiga desenvolver a sua consistência e possa desenvolver inclusive os outros pilares. Porque sem inteligência emocional você não sabe quais são os seus limites,
você não respeita seus limites muitas vezes, você não tem o controle emocional, entendendo que o controle é mais uma coisa que está contido dentro de inteligência, porque nem sempre você controla, mas você sempre pode usar a inteligência para gerenciar aquela emoção ou simplesmente adiar uma tomada de decisão porque você não conseguiu controlar. E aí, com isso, você evita danos maiores, porque tomou decisão de forma precipitada com base numa emoção. Esse entendimento é que vai te levar a ser um trader consistente. E aí, você precisa sair dessa aula de hoje entendendo que inteligência emocional é um pilar do seu desenvolvimento como trader consistente. Eu tenho certeza que essa é uma consciência que você já deve ter, mas eu quero solidificar isso. Por quê? Porque você precisa se comprometer em melhorar a questão psicológica, comportamental, o seu autoconhecimento. Você precisa entender que parte da sua rotina tem que ser dedicada a alinhar subconsciente e consciente, principalmente subconsciente, né, aos seus objetivos. Isso precisa estar consignado no seu planejamento. Isso é um pilar importante e você precisa se dedicar a ele. E a gente sabe que ter inteligência emocional envolve você se entender e entender o seu comportamento dentro e fora do mercado. Na verdade, começa entendendo o comportamento fora, né? Porque a forma que você faz uma coisa, você faz várias coisas. E aí você começa a se conhecer, entender seus pontos fracos e definir estratégias para lidar com eles. Você também começa a identificar seus pontos fortes, aquilo que você tem a seu favor e começa a colocar mais energia neles, né? Aprendendo a usá-los a seu favor. Tudo isso está contido dentro do pilar da inteligência emocional. E é a partir do autoconhecimento, do desenvolvimento dessa inteligência emocional que você vai se tornando a pessoa capaz de ser o trader e investidor que você quer ser. É isso que você tem que começar a entender sobre inteligência emocional para definitivamente se comprometer. Porque às vezes eu vejo, né, os traders até entram aqui no Mente de Trader, até começam, mas aí tudo começa a acontecer, a rotina começa a acontecer, ou até começa a dar certo, começa, né, a sair do loss diário e aí ele começa a deixar de lado a inteligência emocional, ele começa a deixar de lado o autoconhecimento, ele começa a deixar de lado todos os exercícios e o conteúdo que vão ajudar ele a se manter numa evolução. E aí começa a prejudicar de novo a tomada de decisão e aí fica sempre andando em círculos. E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso é importante você sair dessa aula com a consciência plena da importância da inteligência emocional como um pilar para você se tornar um trader consistente. Outra coisa também que eu quero trazer aqui sobre inteligência emocional é o seguinte: para você começar a desenvolver a inteligência emocional, o primeiro passo é você aceitar que as emoções existem e que elas influenciam na sua tomada de decisão. E você precisará, em alguns casos, mudar crenças, mudar hábitos, mudar formas de ver as coisas, para evitar que essas emoções afetem o seu sistema de forma recorrente, de forma contínua. Isso é muito importante. Por quê? Porque no trading a gente tende a achar aquela história de que não tem que ter emoção. E isso atrapalha você olhar para a emoção e começar a interagir com ela e entender. Então é importante você perceber que se na técnica eu tenho ali o aprendizado do mercado, na inteligência emocional eu tenho o aprendizado sobre mim mesmo. E esse aprendizado começa eu entendendo as minhas emoções, eu identificando as minhas emoções, e aí aqui dentro do Mente de Trader a gente tem várias trilhas de conhecimento e ferramentas que vão ajudar a fazer esse caminho do autoconhecimento e da identificação de emoções, de comportamentos e essas mudanças todas que a gente falou aqui. O que é importante sair dessa aula é você entender isso, que é um pilar, que você precisa se dedicar a ela, que é tão importante
ou mais. Na verdade, o grau de importância vai depender de cada um. Isso também é uma coisa que eu queria trazer nessa aula. Ou seja, algumas pessoas vão ter inteligência emocional mais desenvolvida por conta das experiências de vida mesmo, e outras não. Então, dependendo do ponto que você tá nessa jornada da consistência, você vai precisar se dedicar mais ou menos ao desenvolvimento da inteligência emocional. Porém, todos que querem ser consistentes no mercado financeiro precisam se dedicar de forma comprometida e séria com a parte psicológica e a parte comportamental que estão inseridas nesse pilar da inteligência emocional. Então é isso. Essa foi a segunda aula dos pilares de um trader consistente. São os 3 pilares fundamentais aí que você precisa construir numa base sólida para se tornar um trader e um investidor consistente. Até a próxima!